Bom dia, galera. Meu nome é Gustavo, fiquei responsável por responder as questões 5 e 7 da lista 6 de fenômenos de transporte. Começando aqui com a questão 5. Quando um fluido está entre duas placas paralelas e uma delas se movimenta, o processo de transferência de quantidade de movimento faz com que as camadas de fluido adjacente à placa se movimentem com velocidade próxima à da placa, tendendo a um estado de equilíbrio, onde a velocidade do fluido varia de v na superfície da placa em movimento até zero na superfície da placa estacionária. O que a gente tem é basicamente isso. A gente tem um fluido entre duas placas paralelas, em que uma delas se movimenta, então vai gerar uma transferência de quantidade de movimento, em que as camadas de fluido adjacentes à placa em movimento vai ter uma velocidade próxima à da placa, e assim como as camadas do fluido vai chegando à placa estacionária, a velocidade também vai diminuindo, chegando a zero próxima à placa estacionária. E ele pede para determinar aqui qual a força motriz, qual a propriedade física transferida e qual o meio de transporte. A força motriz é a tensão de cisalhamento, que a gente vai ter aqui uma força tangencial ao fluido, que movimenta na placa, que vai gerar então a tensão de cisalhamento, em que os fluidos adjacentes à placa adquirem a mesma velocidade da placa e, de acordo com as camadas do fluido, vai diminuindo, chegando à placa estacionária, a velocidade do fluido vai também vai diminuindo até chegar a zero. Então, qual a força motriz é a tensão de cisalhamento. Aí depois ele pede qual a propriedade física transferida. Até no próprio enunciado já diz que a transferência de quantidade de movimento, que é a tensão de cisalhamento, vai gerar uma transferência de quantidade de movimento. Qual o meio de transporte? O meio de transporte é o próprio fluido. Agora a questão 7. São dadas duas placas paralelas à distância de 2 mm. A placa superior move-se com velocidade de 4 metros por segundo, enquanto a inferior é fixa. Se o espaço entre as placas for preenchido com óleo de viscosidade cinemática de 0,1 Stokes e massa específica de 830 kg por metro cúbico, qual será a tensão de cisalhamento que agirá no óleo? Então, a gente vai ter aqui uma placa que vai estar em movimento de 4 metros por segundo, e aqui outra placa estacionária com a espessura de 2 milímetros. Está pedindo a tensão de cisalhamento, mas aí ele nos deu a viscosidade cinemática, que é 0,1 Stokes, e a massa específica do fluido, que é de 830 kg por metro cúbico. A gente pode transformar esse 0,1 Stokes, que equivale a 0,1 centímetro quadrado por segundo, transformando em metro, basta multiplicar por 10 a menos 4, que vai ficar 0,1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por segundo. Só que a gente precisa da viscosidade dinâmica. E a gente tem que a viscosidade dinâmica é a viscosidade cinemática vezes a massa específica. Então, multiplicando, a gente tem que a viscosidade dinâmica é igual a 0,1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por segundo vezes 830 kg por metro cúbico. Eliminando, a gente vai chegar na 8,3 vezes 10 a menos 3 kg por metro segundo, que equivale a 8,3 vezes 10 a menos 3 pascal segundo. Então, como a gente já tem a viscosidade dinâmica, basta substituir na fórmula da tensão de cisalhamento, que tensão de cisalhamento é igual a viscosidade dinâmica vezes a velocidade na placa superior, que é igual a 4 metros por segundo, dividido pela espessura, que é 2 milímetros. Então, a gente já tem todos os dados, basta substituir os valores. Então, vai ficar 8,3 vezes 10 a menos 3 pascal segundo vezes 4 metros por segundo, dividido por 2 vezes 10 a menos 3 metros, que transformou 2 milímetros em metros. Com isso, a gente chega na tensão de cisalhamento de 16,6 pascal.